E aí galera, bem-vindos a mais um Sessão de Aluguel. E a gente resolveu criar um quadro aqui dentro do canal, que vai ser meio que a participação mensal da Morgana por aqui. Exato. E então a gente vai estar fazendo assim, um desafio de me indique um filme, que vai servir não só como eu indicar um filme pra ela e ela indicar um filme pra mim, como a gente tá indicando um filme pra vocês que talvez vocês ainda não tenham visto. E a gente vai estar começando por categorias, a gente vai fazer por categorias esse quadro, cada mês vai ser uma categoria diferente. E hoje vai ser filme francês, que foi escolhido por ela. E então, Morgana, qual o filme francês que você vai escolher pra eu assistir? Eu sugiro que você assista um filme chamado Para Poucos, que é um filme que tem um cartaz maravilhoso, pelo menos o cartaz brasileiro. Tem umas pessoas sujas de farinha, não sei, de trigo, que é aquilo, um tipo de farinha lá, que é a história de dois casais que se conhecem, são amigos, vão se conhecendo e até que meio que um se apaixona pela mulher do outro e pelo marido da outra, uma coisa assim, e meio que rola uma troca de casais, mas sabe, tipo, eles têm um horário. Eu não posso contar muita coisa, já percebi que eu tava quase contando, mas é basicamente isso, assim, é a história de dois casais que começam a se relacionar e ter um tipo de relacionamento diferente. A minha indicação vai ser A Professora de Piano. Foi um dos primeiros filmes franceses que eu assisti sabendo que era um filme francês. Já tinha visto outros antes, mas esse eu assisti com a consciência de estou vendo um filme francês. E foi um filme que me marcou, que me chocou. É um filme forte. É um filme que trata muito de sexualidade. A gente pensou nesse tema em comum, depois que eu sugeri o meu. A professora, no caso a professora de piano aí, no caso, que é a professora de um jovem, ela tem umas taras, ela tem umas fantasias sexuais meio, para alguns mais conservadores, meio pervertidas. E ela acaba se relacionando com esse aluno. Então a partir daí vai desenvolvendo a história. Eu também não vou falar mais para não ter spoilers. Então agora a gente vai esperar até o próximo vídeo, porque no próximo vídeo a gente vai gravar falando sobre a gente ter visto eles. Eu vou ter que ver o... Isso tá meio confuso agora pra mim. Eu vou ver Para o... Poucos. E ela vai ver a professora de piano. Exato. E aí vocês vão saber nossas opiniões agora. Girando. Então galera, agora de novo aqui nessa segunda parte do vídeo, eu aqui na casa da Morgana novamente. Não, a gente não só trocou de roupa, é outro dia, um mês depois. E agora a gente assistiu os filmes, ela assistiu a Professora de Piano que eu indiquei. Isso, e você assistiu Para Poucos. Assistiu Para Poucos, e agora a gente vai comentar um pouco dele. E é isso aí, vamos comentar sobre os dois filmes agora. Tá, primeiro que eu não lembro exatamente o que a gente falou na primeira parte do vídeo, mas só pra situar, quando a gente pensou nesse formato que o Marcos teve a ideia e tal, eu sugeri esse filme francês pra ele e falei que aí a gente ficou tipo, mas e aí, né? Aí eu pensei num tema do filme que seria sexualidade, por exemplo, ou relacionamentos diferentes. E ficou meio isso, assim, aí por isso que o Marcos me indicou o Professora de Piano. Então, meio que pensando nessa coisa de sexualidade. Então foi nesse contexto que a gente escolheu esses dois filmes. Eu acho que isso é importante pontuar, porque acaba que é a temática que, apesar de ser totalmente oposto nos dois, né? Mas foi isso que a gente pensou. Mas então, Morgana, você assistiu a Professora de Piano hoje, por sinal, né? Eu assisti hoje, em cima da hora. Eu posso falar muito, então, que eu vi o Para Poucos ontem também. A Professora de Piano é um filme de 2001. E aí é a história de uma professora de piano que ela tem uma vida bem, assim, monótona. Ela parece meio frustrada com as coisas da vida dela. Ela é bem dependente da mãe dela. Ela mora com a mãe e a mãe a domina bastante, assim, eu diria. E ela dá aula para alguns jovens, inclusive para uma aluna que é bem talentosa, e ela é bem rígida e tem bem uma postura, e aí é a minha dúvida, assim, porque é uma coisa meio alemã, assim, aqueles personagens, assim, sabe? E aí, nesse contexto, ela conhece um cara, né, que vai se tornar aluno dela e que está apaixonado por ela, aparentemente. E aí, o momento, assim, de casal do filme é a relação dos dois. Apesar de que isso eu acho que é da metade do filme pra frente. Né? Sim. Ele conhece ela durante uma apresentação dela, né? Na verdade não é nem no conservatório lá de música. Ele conhece ela numa apresentação fechada lá, que ele é da família que meio que contratou ela pra se apresentar. Aí ele fica instigado com ela, porque ela é uma mulher
Ele é mais novo, bem mais novo que ela, mas só que ela é uma mulher bem bonita e tal, e interessante, ele também curte muito esse de piano, ele já tocava piano e tudo mais. Então ele vê nela com gostos parecidos, interesses comuns, e a beleza dela também que chamou a atenção dele, então ele acaba tentando entrar no conservatório, ele faz o teste para ser um aluno dela, consegue entrar, apesar de que ela tentou evitar de que ele entrasse, né? Acho que a própria rigidez dela e essa coisa muito formal dela, acho que até isso atraía, fazia com que ele se atraísse por ela, né? Provavelmente. Aí ele consegue entrar e fica dando aquelas indiretas, né? E fica sempre no pé dela, sempre fazendo uma piadinha ou outra, sempre dando uma indireta, sempre... Onde ela vai, ele tá em volta, ele tá no lugar e tal. Ele também começa a chamar a atenção dela a partir disso, só que ela não dá o braço a torcer e ele fica como sendo tipo o único interessado na situação. Até... E aí é que tá, a gente vai dar spoilers, né, nesse vídeo. Não sei. Boa pergunta. Porque eu acho que a não. gente só... Acho que não, né? Mas como que a gente vai comentar o principal desse filme sem dar spoilers, assim? Não sei, não... Mas dá pra comentar, eu acho, porque ela é a principal do filme, no caso não é ele, apesar dele ser bem participativo. Mas dá pra comentar o defeito dela, sei lá, a característica principal dela no filme, que ela é meio pervertida. Meio pervertida não, totalmente pervertida. Eu acho que também tem muito a ver disso, dela ser já mais velha, tem a aparência de ter, sei lá, entre seus 35 e 40 anos. Vive com a mãe, que é uma psicótica, que não tem vida, que vive em função de controlar a vida da filha. Tá, mas é porque outra coisa, esse filme, em alguns aspectos, a gente poderia comparar com 50 Tons de Cinza também. Eu ia falar isso, só que ao contrário. Meio que ao Não contrário. necessariamente ao contrário. Foi o que Por isso que é difícil falar sem apitando coisas. Por isso que é difícil falar sem dar spoiler. Mas tá, eu vou tentar. Eu vou falar agora o que me chamou a atenção nesse filme. E eu acho que... sobre a sexualidade nesse filme. Assim, que de certa maneira... A professora, ela parece muito controladora. Tudo ela quer controlar, ela controla os alunos, mas ao mesmo tempo ela é muito controlada pela mãe dela. Então ela chega tarde em casa, a mãe dela quer saber o que ela fez, com quem que ela tava, por que ela comprou tal roupa, mexe nas coisas dela, mexe no guarda-roupa dela. Então a mãe dela é excessivamente controladora. Muito. Mas é a única que controla essa professora de piano. De resto, ela controla todo mundo, inclusive o cara que tava apaixonado por ela. Então, até certo momento, ela controla ele. E aí é a cena do banheiro, que a gente não precisa contar o que acontece. Mas é uma cena que demonstra o controle que ela quer ter sobre ele. Só que, em outra parte do filme, vai mostrar que ela quer ser controlada por ele. Logo em seguida, né? Quando, tipo, eu acho que a primeira ou segunda cena depois da cena do banheiro, que é quando ele segue ela até a casa dela. E aí eles têm uma conversa e ele lê a carta que ela tinha escrito pra ele. E aí nesse momento, tem uma cena anterior a essa, que ele tenta beijá-la e tal, e ela diz que ela dá a entender que tá afim dele, mas que ela tem que escrever o que ele pode fazer e o que ele não pode. E isso é muito Christian Grey. Assim, é bem aquela história do contrato. Aí nesse momento eu fiquei assim, gente, será que é uma coisa comum, né, dessa prática, assim, ter essas coisas escritas, até o que a pessoa pode fazer, as regras não sei do o quê. jogo. Exato, né, bem explicitamente. Então eu não sabia dizer, mas aí quando ele lê a carta, você percebe que ela quer ser controlada por ele, ela quer ser dominada. E aí também, de novo, é muito parecido com 50 Tons. Aquela parte que ela abre o guarda-roupa e fala: escolha a roupa que eu vou vestir, qual que é a sua cor preferida? E aí ela passa daquela pessoa totalmente controladora e rígida pra aquela pessoa que quer ser dominada. E, sei lá, eu achei estranho, porque eu pensei que ela ia continuar no comando e no fim ela queria ser, sabe... Era a fantasia dela que ela fala, né? Que ela sempre sonhou em ser amordaçada, ser açoitada. Ela fala até essa palavra, sempre sonhou em ser açoitada durante o sexo. Mas o filme vai um pouco além de sexo também, né? Ele vai muito... meio que um aprofundamento meio que do psicológico das eu pessoas. Acho que é muito mais psicológico do que... Até porque as cenas de sexo nesse filme, elas não são nem um pouco sensuais, elas não são explícitas, nada, não mostra nada no filme. Tem uma cena de sexo no filme só, inclusive. Se a gente não considerar as masturbações e sexo oral... isso é verdade. Tem uma cena só de sexo. E não é explícita. Em comparação com Para Poucos, eles são totalmente opostos, porque Para Poucos é bem mais... é totalmente explícito. As cenas, os planos a professora de piano, era tudo muito certinho, assim, muito rígido, muito sem movimento. Tem muito close, tem muito
enquadramento fechado dos personagens. Acho que é justamente por isso, né? Pra você sentir aquela tensão toda deles, né? Você pegar aquela tensão na feição dos dois, né? Principalmente dos dois e tal, e também da mãe dela algumas vezes. E eu acho que tem isso mesmo, tem muito cara de cinema alemão, verdade. Eu não tinha parado pra pensar nisso, mas é verdade. E esse próprio... É isso que você tava falando, esse lado psicológico eu acho que é muito mais forte no filme, até porque você tenta entender essa personagem, sabe? A maneira como ela vive, a maneira como ela não expressa os seus sentimentos, e a maneira como ela tenta, até quando ela... Sei lá, quando ela sente desejo por alguém, ela precisa expressar isso de uma maneira formal, ela quer escrever isso. E quando a gente fala que ela é pervertida, eu não conseguiria afirmar isso porque eu não sei qual que é o conceito de perversão, digamos. Eu usei pervertido no sentido meio genérico da palavra, né? Na questão de que tem cenas que ela vai no sex shop e entra naquelas cabines pra se masturbar assistindo o filme. Coisa que... E é muito bizarro, eu preciso dizer que é muito bizarro ela pegando aquele papel higiênico sujo e cheirando, assim, sabe? Tipo, então, oi? É porque ela era reprimida, né? A gente já falou da mãe dela, ela era reprimida. Ela era uma mulher de 30 e poucos, 40 anos, reprimida, que vivia com a mãe, que não tinha uma vida social agradável, aparentemente, que não tinha nada... E que aparentemente vivia em torno do que a mãe possibilitava, liberava para ela fazer. Uhum. Então acredito que ela não tenha tido muitas experiências sexuais, é isso que demonstra, porque ela até falava que já que ela tinha essa vontade, por que ela falou que nunca tinha feito? Então talvez ela não tenha tido muitas experiências. Então talvez ela nutriu aquilo, de tanto ver filme pornô, igual o povo tem mania de falar, né? Que quem assiste muito filme pornô, muito vídeo pornô e tal, começa a não se satisfazer mais com o sexo comum, digamos. Uhum. Que quem tem mania, de quem tem esse hábito de assistir vários filmes e não sei o que, acaba precisando ultrapassar um pouco a margem do sexo comum e já procurar coisas, experiências mais espalhafatosas, experiências mais excêntricas e tudo mais, porque o comum já não mais satisfaz. Então eu tenho essa impressão com ela, que ela já estava tão acostumada a ir lá naquele sex shop e assistir os filmes que ela assistia lá, as coisas que ela provavelmente lia, as fantasias que ela nutria na cabeça dela por falta de experiência e tudo mais. Eu acho que aquilo levou ela a achar que, porra, se eu vejo aquele pessoal apanhando lá nos filmes e eles gostam tanto, eles parecem gostar tanto, eu quero aquela experiência pra mim. E ela nutriu na cabeça dela que aquela experiência seria agradável. E quando aconteceu, aparentemente mas não foi. foi. Mas aí que tá, quando aconteceu, não aconteceu, tipo... Não era um lance sexual ali, era um lance violento mesmo, entendeu? Tipo, ele estava sendo totalmente ignorante naquele momento. Mas levando em conta que ela nutriu o psique do cara até ele chegar àquele extremo. E é isso que ele fica acusando ela de ter feito, né? Que tipo assim, você me contaminou com a sua deficiência mental, com essa sua vontade. Mas aí já é perturbação dele, né? E o tempo todo ele fica assim, você não pode fazer isso com um homem, deixar um homem dessa maneira. Que o que ela faz no banheiro, por exemplo... masturbá-lo, mas ele não chega até o final. Deixou ele de saco roxo, os homens vão entender essa expressão. E aí ela não deixa nem ele terminar, e tipo assim, não, você vai ficar desse jeito porque eu tô mandando. Fica olhando pra mim, fica só olhando pra mim. Apenas se vista e aí ele fala, não se faz isso com o homem, não se faz isso com... E ele vai usar isso como argumento do que ele fez com ela, sabe? Tipo, isso daí é pra você aprender que não se faz isso com o homem, fica na sua. Então, assim... E era um personagem que no começo eu tinha gostado, porque ele parecia um sopro de vida, assim, na vida dela, né? Já que ela era tão rígida, e ele ficava, você tem que sentir as coisas, olha que dia lindo. E no fim das contas, ele não era um cara legal. Era fraco também, né? Ela também não tinha um psicológico bom, né? Ela era meio pervertida, ele fraco, e sofreu as influências dela e chegou a extremos desagradáveis. Não sei, mais alguma coisa? A gente pode falar do Para Poucos e se surgirem links a gente volta pro Professora de Piano. O Para Poucos ele trata a história de dois casais, em que a esposa de um dos casais conhece o marido do outro casal, em questão de trabalho, no ambiente de trabalho, rola afinidade, acaba que os dois casais vão se encontrar para um jantar, um almoço, eu não me lembro bem ao certo agora, e rola aquela química entre as contrapartidas, o marido de um com a esposa do outro e vice-versa. A partir daí é o desenrolar da história, os casais meio que se liberam, né? Meio que se liberam não, eles se liberam mesmo para ter relações um com o outro. Então, a partir do momento que passam assim, apesar de terem dois casais, deles serem casados,
mas eles têm, tipo, sei lá, namorado e uma namorada fora do casamento. O que eu acho interessante nesse filme é que em momento algum o casal original deixou de gostar um do outro, sabe? Eles continuam se amando, eles continuam tendo a vida dele de casal, mas ambos entendem que eles gostaram daquelas outras pessoas e eles se permitem isso. Os dois casais se permitem essa troca, digamos. Achei meio pouco estranho. Eu sou meio... O que você achou estranho? Essa liberdade toda, não sei. Aí é isso que eu entendo como cinema francês, entendeu? Não, tipo, sim. Puta Essa liberdade toda e tal, a naturalidade, como acontece as coisas, igual o cara vai e beija a mulher, lá, isso é coisa do começo do filme. O cara beija a mulher e vai dar um livro pro cara, escreve no livro, eu beijei a Terry, né? Beijei a Terry. Aí o marido da Terry vai ver que ele escreveu na capa do livro e não faz nada. Tipo, geralmente se isso acontecesse, sei lá, no nosso cotidiano, o cara ia levantar... rolaria uma puta discussão e no máximo alguém morreria. E é por isso que é incrível os franceses, entendeu? Porque eles pensam antes de agir, então, sei lá, eu acho muito mais legal. Mas no final do filme a gente descobre porque ele não fez nada, né? E você acaba percebendo, eu pelo menos senti, que a troca de casais ali no caso, os casais passaram a combinar muito mais do que os próprios casais que eram casados de verdade. Mas talvez seja essa questão do encantamento também, né? Né? Que é aquela coisa de namorado, né? Igual eu tava falando. Parece que além de casado, de ter um marido, a mulher tem um namorado e vice-versa. E de certa forma isso é incrível porque no namoro você pode suprir aquelas coisas que o casamento já não... Mas de certa forma também evita uma crise grande no casamento, sei lá. Né? E é a partir daí que começa a surgir os questionamentos, né? Em que todo mundo começa a ficar um pouco psicótico, sei lá, do meio do filme pra frente. Que até o meio do filme tudo acontece muito legal, só a parte boa. E do meio do filme pra frente começa a acontecer os questionamentos do tipo... ele é melhor do que eu nas preliminares porque ele faz uma massagem nela. E a massagem, porque o cara é massagista, é massoterapeuta e tal. E aí, ele tem vantagem nas preliminares e tal. O outro, sei lá, demora mais a gozar, igual ela fala e tal. Então aí começa a surgir esses questionamentos de... Pô, minha esposa tá com o cara, tá transando com o cara e será que o cara é melhor do que eu na cama? Aí entra aquela coisa assim de insegurança e competição, né? Que esse lance da competição entre os casais seria por insegurança de perder o outro, porque, sei lá, já que o cara é tão melhor assim, tal coisa, ela vai me deixar pra ficar só com ele. Ou será que ela tá gostando mais dele do que de mim? A coisa vai ficando tão intensa que eles ficam com medo, né? Fica nesse lance da insegurança. Mas o que você tava falando agora há pouco de que o título do filme explica muito bem, para poucos, né? Total. Essa naturalidade com que eles tratam isso, enfim. Apesar de que o nome original é Four Lovers, né? 4 amantes. No meu arquivo tava um outro nome em inglês também. Happy Few. Happy Few. Mas o nome original mesmo é Four Lovers. 4 amantes, né? Então, para poucos. O nome brasileiro ficou muito interessante. Ou pelo menos é um nome de divulgação, porque o nome original tem que ser em francês. Não sei como é que é. Mas o nome em português, em brasileiro, em português brasileiro e tal, ficou interessante. Fez bem, pra mim, principalmente, para poucos. Pra mim não seria. Resumidamente, se você tá acostumado com o cinema francês, são 2 ótimos filmes. Se você não tá acostumado com o cinema francês, talvez, não sei. Não sei. Talvez o Para Poucos você possa gostar, mas a professora de piano... Pelo menos o Para Poucos... Até a gente falou bem menos do Para Poucos porque ele é bem mais leve. Apesar de, se você pensar isso... Ele dá menos questionamentos, né, eu acho. Ou questionamentos que... Eu não sei, assim, talvez os questionamentos, apesar do relacionamento em si não ser muito comum, não é comum você ver 2 casais que trocam entre si, enfim... mas são questionamentos que existem num casal monogâmico também. Tipo, será que ela não tá gostando mais de mim? Será que ela tá me traindo? São questionamentos mais cotidianos pra gente. Enquanto outros são coisas assim, meio de um nível psicológico, psiquiátrico mesmo. Eu acho que além da sexualidade, o que os dois têm em comum é o questionamento moral, né? Eu acho que tanto o Professora de Piano que foi feito, acho que se eu não me engano, em 2001... Que, a gente tem esse assunto todo aí do feminismo mais forte, agora tá em voga agora nos últimos anos, mas em 2001 não era algo tão evidente igual tá hoje em dia, principalmente por causa das redes sociais e tudo mais. Então,
imaginar uma mulher de classe, né? Como a gente pensa, uma professora de piano, uma pessoa do Com toda meio aquela mais... pose dela, né? É. Porque se você vê a casa que ela mora, ela divide a cama com a mãe. Então, assim, ela tem muito mais pompa, né? Muito mais uma questão Aí de você vê ela indo aparência. num lugar sujo, como o sex shop, pegando um lixo. Aí já entra uma conceituação Então, sua, né? Por que, não, que seria um lugar sujo? Ah, cara, porra. E a atitude dela é meio suja. Ela pegou um papel higiênico sujo no Sim, lixo aí e tal, isso é sabe? meio... de novo, é meio que a perturbação Então, dela, aí né? a questão moral, de você imaginar naquela época uma mulher da estirpe dela e tudo mais, fazer isso. E em contraponto, no Para Poucos, é a questão do casal ser tão aberto em trocar o casal. E às vezes eles passeiam juntos. E o marido uma de questão- um anda de mão dada com a esposa do outro e vice-versa, eles passeando juntos em qualquer lugar. Não era uma questão sexual, era uma questão afetiva deles mesmo. Não era só o lance sexual, tanto que era bem aquela coisa de namorado que você disse mesmo, assim. E... não sei mais o que a gente fala. A gente fala bastante, né? Falou muito. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí desse novo quadro, possivelmente. Quem sabe vocês vão dizer, deixando aqui nos comentários se vocês gostaram. Se vocês gostaram, eu e a Morgana vai fazer assim, meio que tentar fazer uma vez no mês agora, né? Que a Morgana não tá mais morando em Goiânia, a gente tem que aproveitar quando ela vem aqui. Então é isso, cada vez a gente vai estar tentando indicar algum tema, algum gênero, ou então talvez alguma nacionalidade e tudo mais. A ideia é essa, tipo, vamos dizer que o mês que vem a gente sugira um filme de romance, ou depois e tal, mas tudo vai depender da aceitação de vocês aqui embaixo, aqui, já deixando o like aqui se gostaram do vídeo, deixando comentários aqui mesmo de gêneros, de nacionalidades que vocês queiram ver a gente comentando, indicando o filme um para o outro. Morgana agora vai fazer o jabá dela, pra quem ainda não conhece. Pra quem não conhece ainda Literalmente Vlogando, que é o meu canal sobre livros, filmes e agora sobre vlogs cotidianos. Me rendi ao vlog semanal, porque como eu me mudei, eu tô morando na cidade de Goiás, então meio que tá diferente minha vida. Estou fazendo faculdade de cinema, olha que bonito. E aí decidi fazer vlogs também. Então agora são essas 3 frentes do meu canal. Então se você ainda não conhece, vai lá se inscrever no Literalmente Vlogando, que tem vídeos legais, assim. Isso é bacana, galera. Isso é muito difícil a maioria de vocês não conhecer, mas se alguém ainda não conhece, vai estar aparecendo aqui embaixo. Isso. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. E vocês também vão poder conferir um outro vídeo que a gente vai gravar pro canal da Morgana indo lá. Beleza? Então, até a próxima sessão. Tchau, tchau!